muitas dessas indústrias, eles têm essa ferramenta de diagnóstico que nós ofertamos e eles não utilizam. Às vezes a pessoa que está ali, o gestor de manutenção, ele vê um valor naquilo, mas quando o cara da manutenção vai prestar vai olhar ali o equipamento, vai prestar manutenção no equipamento, vai manter ele não consegue, ele não sabe daquela ferramenta. E aí a ferramenta está ali só para inglês ver, não tá sendo utilizado. Então, está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dario Pereira, sou diretor aqui no Grupo Dap e hoje está conosco diretamente da Endres, Rafael Ibelli, Isso. voltando aqui, o bom filho a casa torna. Voltando novamente aqui, bem, como o Dario me apresentou, né, meu nome é Rafael Felizibelli, eu sou gerente de produto de vazão na Endres e hoje estamos aqui novamente para a gente bater um papo Hoje vai ser aquele legal aí, bate-papo mais apurado mais mesmo, né? apurado, exatamente. Vou refinar os assuntos que a gente começou Bacana. em outro podcast. Muito bom ter você aqui de novo, né? Obrigado. Desde já agradeço todo o pessoal da Andrews, você, né? Agradeço a Heloísa também por fazer a ponte, ela sempre muito atenciosa conosco, já Sim, parceirão, parceirona mesmo, já ajudou muito a gente, né? Em outras situações, né? De instrumento e tudo mais. E aqui sempre atende com os melhores profissionais aqui no Dapcast. poxa, obrigado, obrigado Muito, mesmo. muito obrigado a você e a ela também, a todo mundo da Endres aí. Bom, vamos lá. Pessoal que não assistiu, tem um episódio já com o Rafael muito bom, diga-se de passagem. Então já coloca lá, ó, Dapcast Rafael e Belli, que tem um episódio aí para vocês assistirem. E hoje nós vamos fazer um episódio diferente. Vamos falar Ex de outras soluções que a Endreshauser tem, que eles praticam, que eles levam até os clientes. São coisas, são reais, tá? Então, o importante é o que agora? A partir de agora, você está na presença de um profissional excelente que eu consegui para passar conteúdo para vocês. Então, vai lá, já deixa o like aí, ative o sininho. Primeiro, faça a sua inscrição no nosso canal. Se estiver no YouTube, já faça a sua inscrição aí. Se não estiver no Spotify, na Amazon, depois dá uma passada no YouTube, digita lá Dapcast, Grupo Dap, já vai aparecer, tá? E aí você faz a sua inscrição, ativa o sininho para ser avisado dos conteúdos novos e bora lá. Eu vou estar sempre aqui, ó, com os melhores profissionais aqui. Isso aí, sempre trazendo novidade, né. Oh, Sempre com trazendo certeza, novidade. Isso cara. aí. E é importante, né, pro pessoal da indústria, né, para nós todos. A gente estava conversando aqui nos bastidores de assuntos, né, compartilhando aqui coisas que são comuns e são novidades. Às vezes eu tenho uma novidade que você tem, né, uma que eu não tenho. Isso é bom. Eu falo sempre para o público, né? O Dapcast ele traz os profissionais da indústria e aí o pessoal traz os cases, traz o conhecimento, traz as soluções. E aí qual que é o papel? Você assistir, ouvir, né, e imaginar aquilo para o modelo de negócio, para a Porque a sua gente tem. carreira, né, para o seu setor de manutenção, para o seu setor de produção, o que vai te ajudar, né? Exatamente, Aonde você vai encaixar essa solução que vai trazer valor para o negócio, né? exatamente. Porque no final do dia, o que vale mesmo para a sua empresa, para a minha empresa e para todos, né, que estão assistindo é gerar valor dentro, né, da empresa. Não é? Exatamente. Por isso que a gente trouxe hoje assuntos, assim, para que a gente pretende tratar, exatamente para gerar valor, dentro da manutenção, para que, trazer ferramentas para que vocês consigam, melhorar tanto o desempenho dos equipamentos, do processo e até, ter mão de obra disponível, disponibilidade de mão de obra, para que você possa atuar, de forma mais efetiva em melhorias, né, que no final, esse é um ganho, grande tanto para você quanto para a empresa que você trabalha. No final das Sim, contas, a sim. gente está falando de mexer no bolso, não só da empresa, mas no final das contas é o seu PLR, né, o PLR nosso, Sim, que com a gente vai certeza. lá, a gente consegue melhorar aquele processo, consegue, ter mais disponibilidade para a gente conseguir ter um ganho total, né, a empresa sai ganhando, o funcionário sai ganhando também, Sim, né. com certeza. Tá, então a ideia é a gente discutir essas ferramentas aqui hoje. Show de bola. Eu falo sempre aqui, acho que
99,9 dos profissionais que eu vejo cresceram ou estão em ascendência, estão em crescimento dentro da indústria, são profissionais que trazem, que geram valor de Uhum. alguma forma para o negócio, é ou não é? Exatamente. A gente está falando de manutenção. Gente, a manutenção não é só para ficar consertando máquina. A manutenção é para disponibilidade, é para confiabilidade, é para garantir que o produto saia com qualidade e na data, né, que o cliente comprou. Exatamente. É isso. A manutenção tem que trazer valor, né, pro negócio. Não, Exatamente. se todo mundo pensasse assim, se todos os setores, né, da empresa pensar em trazer valor, é claro, cada um, né, na sua função, cada um da sua maneira, Uhum. cara, o negócio ia, né, se construir uma cultura assim, pensando, pô, vou trazer valor para minha empresa e no meu setor eu sou um técnico de manutenção, tá? Pô, eu vi lá no Dapcast que se a gente colocar soluções Enders, vai sobrar mais tempo para a gente fazer preventiva, vai sobrar mais tempo para a gente fazer as correções e não ficar buscando diagnóstico, buscando as coisas, porque Exato. isso eu tenho com automação, com controle de processos, não é? Exatamente. Esse é um ponto que você tocou um ponto importante, né. Dentro da indústria, você pode pensar em melhorias, você pode pensar em fazer uma corretiva, uma preventiva, que é importante, Sim, né. E claro. aí o que que acontece? Ganha disponibilidade, porque no final, no futuro ali, você pode ter uma automação ali, simples, fazendo esse trabalho de uma manutenção mais simples, né. Manutenção sempre vai precisar de pessoas, Sim, isso é com é certeza. fato, né. Mas uma manutenção mais simples, a automação pode fazer inclusive hoje em dia, né. Então, o quanto mais a pessoa escutar o que a gente tem para falar, para conseguir se conscientizar e falar assim: "Não, espera aí, o Dário trouxe o cara lá, falou de melhorias e eu posso trazer isso para minha indústria, fazer uma melhoria, a manutenção agora vai aquele equipamento que eu tinha para de dar problema, aquele processo que estava complexo ali, eu descompliquei ele, eu consegui fazer ele uma automaçãozinha ali na minha manutenção, Consigo um diagnóstico mais um rápido, mais diagnóstico mais confiável. rápido, mais confiável. Então tudo isso é o que são as ferramentas que a gente gostaria de trazer hoje para vocês, né. Então, para que vocês consigam ter essa acessibilidade, para que vocês consigam ter essa facilidade de prestar manutenção, de saber o diagnóstico, porque o que que acontece? Hoje, você tem lá uma série de instrumentos na indústria, né. Esses instrumentos, eles estão inseridos lá no seu processo, e hoje a maioria, se você trouxer qualquer pessoa aqui e perguntar: "Cara, como é que está o seu instrumento? Como é que o seu processo influencia o seu instrumento? O que que o seu processo traz de desgaste no seu instrumento e o que o seu instrumento fala sobre isso?" Não tem, a maioria das pessoas não sabem o que que isso quer dizer, não sabe o que que o processo está gerando de desgaste no instrumento ou quanto de desgaste. Você fala uma condição de uma variável de controle de um produto que seja abrasivo ou Corrosivo corrosivo ou ou até, que gera incrustação no sim, instrumento, sim. né, seja um instrumento de analítica, de Vai vazão. impactar nele de alguma forma, né, no instrumento. Vai impactar e assim, o seu instrumento hoje ele está apto para entender isso, para interpretar essas variáveis, o que está acontecendo com ele, o que que o processo está gerando nele, para que ele consiga falar assim: "Olha, eh, meu amigo, eu estou aqui, sofrendo uma incrustação, Tem um eu preciso comportamento errado aqui, tô estranho comportamento aqui. errado, tô sofrendo um de desvio". Por que que eu falo isso? Porque hoje muita gente não sabe dessas ferramentas que a Index possui, que é a ferramenta de diagnóstico, a gente tem ferramentas de diagnóstico avançado, né, que podem dar essas informações, podem suprir essas informações para as pessoas, e aí ele fala assim: "Beleza, eu consigo agora interpretar o que está acontecendo". Hoje a pessoa olha assim e fala assim: "Poxa, o meu instrumento está sofrendo um desvio", o que que ele faz? Ele manda para calibração, ou no mais, assim, o que seria mais, assim, aterrorizante seria a pessoa pegar e falar assim: "Cara, joga fora o instrumento", o que eu já vi muito acontecer. O cara pega um instrumento que está funcionando, tá bom,
e ele simplesmente joga fora porque o equipamento está sofrendo algum tipo de desvio ali, porque ele acha que o equipamento não está funcionando legal, que ele acha que de repente o equipamento já deu a vida útil dele, e aí ele descarta um instrumento. E ele segrega uma coisa por falta de conhecimento, né. Por falta de Mas não conhecimento falta de conhecimento ali, falta de conhecimento da solução que ele poderia que ele ter poderia ter. ou que ele tem disponível. Exatamente. Às vezes ele até tem ali, mas não utiliza. Exatamente. Cara, essas são as palavras mágicas aí, porque a gente vende para várias indústrias e muitas dessas indústrias, eles têm essa ferramenta de diagnóstico que nós ofertamos e eles não utilizam. Às vezes a pessoa que está ali, o gestor de manutenção, ele vê um valor naquilo, mas quando o cara da manutenção vai prestar vai olhar ali o equipamento, vai prestar manutenção no equipamento, vai manter ele, ele não consegue, ele não sabe daquela ferramenta. E aí a ferramenta tá ali só para inglês ver, não tá sendo utilizado. Então, mas Rafael, esse é um ponto que você tocou que é até desculpa te interromper, mas Claro, é não, um ponto que eu já passei por isso. Aqui dentro da DAP eu já passei, tá, e eu posso compartilhar. Talvez não, a equi o gestor, ele viu o valor, mas a equipe não estava não preparada. estava preparada. Não estava preparada. E aí, o que acontece? Veio de cima, como deve ser, né? Veio lá do gestor, ele comprou a ferramenta, só que como ela não impacta tanto na parada, não é uma coisa que para a máquina, por exemplo, né? Sim, Ele vai parar a longo prazo, né? Mas aí ele não deu tanta importância. E o pessoal que está embaixo não foi instruído. não foi instruído. E aí ele não sabe o que fazer com É, aquilo. às vezes até, assim, tem várias situações dentro da indústria, né, mas às vezes até pela rotatividade de Sim, funcionário, enfim, tem uma série de às vezes até o gestor foi lá, demonstrou, e eu tô falando de gestor, mas assim, tem outras situações em que a sim. gente pode passar também. Mas, o que a gente vê é que às vezes, por algumas alguma dessas situações, ele acabou se perdendo esse conhecimento. Você tem a ferramenta, mas você não sabe utilizá-la, nem sabe que ela está lá disponível. Hoje o nosso maior trabalho é exatamente fazer isso. A gente às vezes faz workshops, a gente vai visitar as plantas, exatamente para mostrar para esses clientes que possuem essa base instalada, que eles têm essa ferramenta e que eles podem utilizar. E quem utiliza essa ferramenta, ele fica apaixonado, porque realmente é uma virada de chave, né. Porque uma coisa é você ter imagina o nosso carro hoje em dia, né. Eu vou fazer um comparativo com o carro que é bem mais fácil da gente entender. Hoje, o meu carro, ele tem, sensores de pneu lá da pressão do pneu. Então, assim, se por um acaso o meu pneu murchar no meio da estrada, eu sei o que está acontecendo. Tem um Eu diagnóstico eu ali, né? tenho diagnóstico, eu consigo ter uma ação com relação àquilo, eu já encosto, eu não corro o risco de, por exemplo, o pneu estourar numa estrada, né. Então eu já vou encostando, e já falo cara, eu já tive um pneu que estourou, tinha um Palio e estourou no meio da estrada. Então, assim, poderia ter acontecido um acidente sério. É exatamente isso. Hoje eu tenho um painel ali que me mostra uma série de coisas que estão acontecendo no meu carro o tempo inteiro, né. E na instrumentação não é diferente. A gente Sim. tem os equipamentos ali que estão o tempo inteiro conversando com a gente. Só que às vezes a gente não sabe que aquela ferramenta está ali disponível. Não tá preparado para ouvir. Não tá preparado para ouvir, cara, É. você entende? Então, assim, a gente tá lá, a ferramenta faz mil e uma coisas, né, e a gente não consegue. Inclusive até de calibração, depois a gente pode vir a falar disso, mas a gente pode entrar no assunto de calibração, a ferramenta de diagnóstico ajudando a periodicidade de calibração, aumentar ou diminuir ela. Então, assim, Explica pra gente um pouquinho, gente, ó, é que a gente foi muito a gente avançou bastante, avançou né. muito, mas é assim, ó, o Rafael é especialista da Endres, a gente já fez um conteúdo, então a gente tá, né, avançando, mas, explica pra gente um pouquinho sobre a ferramenta e essa possibilidade. Qual que é a interface dela? Se tem uma interface com o usuário, como que eu extraio esses dados que a gente está Perfeito, falando, tá? perfeito. Vamos lá, então a gente está falando de uma ferramenta de diagnóstico que está presente em vários instrumentos da seja ele de, ainda tem várias variáveis, né. Então a gente tem a parte de vazão, que eu sou o gerente de produto,
Temos de pressão, temos de temperatura, temos de nível, temos a parte analítica, e a parte analítica ela é dividida em analítica de líquidos, analítica de gases, enfim, a gente tem uma série de tipos de variáveis que a gente trabalha dentro da indústria, e todos eles têm, o que a gente chama de heartbeat, né. O heartbeat é essa ferramenta de diagnóstico. E esse diagnóstico, ele tem 3 pilares, tá. Então eu vou Tá, começar explicando assim para facilitar um pouco o que é a ferramenta em si. Eh, bem, o equipamento tem o display, né, a gente tem todos eles têm o display, a maioria deles tem os sensores de temperatura e pressão mais simples que ele pode não ter o display especificamente, mas ele vai ter, algum LED, alguma coisa que pode te indicar uma falha ou algo do gênero. Mas a maioria deles tem display e no display a gente consegue fazer as leituras de uma provável falha, um alarme ou algo que o instrumento está gerando ali por conta de uma falha, né. certo. O que a gente chama essa falha, né, esse alarme que é gerado, a gente chama de Heartbeat Diagnostics. Então, ele é o diagnóstico, ele é o autodiagnóstico que a gente chama. Então ele está constantemente se analisando para saber se alguma coisa gerou de erro nele. Então, por exemplo, se você pegar um sensor de pressão e você falar assim: "Olha, a minha pressão máxima ali é 10 bar", se você força a membrana dele e ele vai até 15 bar, 12 bar, ele foi acima do que era permitido para ele. Então aquilo ali vai danificar, com o tempo vai danificar o instrumento, né. Apesar de se termos instrumentos muito resistentes, ele vai danificar uma hora ou outra. Então, aquela sobrepressão, ela tem que você tem que ter um alarme. Então, no display do instrumento, ele vai gerar um alarme de falha, né, que é o diagnóstico, com um código alfanumérico e um resumo da falha, tá. Então, o código para que você consiga pesquisar com relação ao que é essa a como remediar essa falha, um resumo da falha ali, né, falando especificamente o que ela é, de forma bem clara, para que você não tenha dúvidas do que pode ser aquela falha ali, sabe. Não é tipo assim: "Ah, o problema de corrente", aí você fala: "Pô, mas que corrente? O que que é a corrente? É corrente de elétrica? Sim, Então, não, sim. é um resumo bem claro do que é aquela falha. E esse diagnóstico, ele não fica só naquele display do instrumento, ele pode ter, você pode transmitir essa falha a partir de um protocolo digital. Então, a partir de um protocolo digital, seja HART, Profinet, Profibus, Profinet, hoje a gente tem aí o APL, né, que o nosso sim. colega Alessandro veio falar também aqui no podcast aqui também, que vocês podem acessar lá para assistir, muito legal, quem tem interesse, né. Então, essa falha ela pode ser transmitido de forma digital para uma estação de trabalho, uma estação de engenharia, e ser acessada a partir de um software de gestão, seja ele gratuito, seja ele, pago, seja ele da Endress ou não. Você consegue acessar essa informação de forma bem fácil a partir dos protocolos digitais, né. Então você consegue enviar essas informações. Então falhas graves você consegue visualizar na sua estação de trabalho. Então Tá. só que vocês veem que esse diagnóstico é um diagnóstico do tipo: "Cara, já aconteceu". É o que eu costumo dizer que é uma foto, aquelas fotos instantâneas. Então, assim, você tirou a foto, é aquele E momento, aquilo. é aquilo. Já o seu problema já ocorreu, você já está tendo que correr atrás do instrumento, tá. Eh, a ferramenta, o Heartbeat, ele não se prende só a isso. A gente tem uma outra ferramenta que chama Heartbeat Verification, que está dentro do pacote, né. O Verification, ele vai fazer o seguinte, quando a gente fabrica um instrumento, a gente gera como se fosse uma impressão digital desse instrumento. Então, Tá. ele vai fazer o seguinte, cara, qual que é a impedância quando eu fabriquei, qual que é a impedância da bobina desse eletromagnético, qual que é a tensão que é gerada, porque você tem componentes diferentes, você pode ter valores ligeiramente diferentes também. Então ele armazena essas informações e você tem uma impressão digital ali no seu instrumento, tá. Então ele guarda isso logo que ele é fabricado. Quando você fala assim: "Cara, eu quero saber como é que o meu instrumento está", aí você dá um comando para ele, tá, o Heartbeat Verification é um comando que você
dá no instrumento. E tem níveis de acesso? Por exemplo, eh, que é de processo, o operador tem acesso. Isso. Mas esse diagnóstico que é mais apurado, ele é para operação ou ele é para o técnico de instrumentação ou para um nível superior? É, você os Nível de nossos gestão. sim, os nossos instrumentos, ele pode ser você pode ter níveis de acesso, né, você pode colocar níveis de acesso ali, é um pouco mais simples, mas você consegue colocar. E essa informação ela pode estar presente, por exemplo, eu quero bloquear ali, sobrescrever no instrumento, né, então assim, o que eu configurei no instrumento eu não consigo alterar, então essa é o acesso que o cara da operação vai ter, por exemplo. Então Tá. eu não quero que o cara da operação mexa no meu Monitoramento da instrumento. variável ali, que ele está medindo ou que está fazendo controle. Perfeito, ele tá monitorando, às vezes ele não tem acesso àquela variável, ele não pode simplesmente sair mudando as informações, então eu consigo fazer isso. E consequentemente ele também não vai conseguir ter acesso ao Heartbeat ali, porque você tem que entrar em algumas configurações aí para fazer isso. Mas você tem outros acessos, por exemplo, o acesso de manutenção, você consegue, fazer o tanto acessar para mudar parâmetros do instrumento, quanto acessar as informações de diagnóstico, tá. Então você consegue ter esses níveis de acesso, mas quando a gente fala de níveis de acesso, tá. Se você fala assim: "Ah, eu quero um nível de acesso mais alto", por exemplo, um um diretor de uma empresa, um gestor, dependendo do tipo de gestor, dependendo da gestão que é, né, ele não quer ver se o equipamento está só em falha ali, ele quer ver como é que está o equipamento, como é que está o comportamento, se está tudo certo, para que ele tenha confiabilidade nos dados que o equipamento está passando, né. Então assim, ele para ele pouco importa se o cara da manutenção foi lá e fez a manutenção ou se o equipamento, foi feita a limpeza, o que importa para ele é o equipamento está funcionando. Eu posso confiar nesses dados, por exemplo, o meu tanque ali de petróleo, ele tá com aquele volume mesmo? Eu posso confiar naquela totalização que o meu medidor fez? Para isso, eh, ele pode ter um nível de acesso, a gente tem uma plataforma em nuvem que chama Netillion, né, acho que até muito provavelmente o Alessandro deve Sim, ter sim, ele falou. comentado. Quem tiver interessado novamente pode acessar esse episódio, que é bem interessante e ali nessa plataforma ele consegue verificar se o equipamento, pelo Heartbeat, tá, se o equipamento tá ok. Então se ele tá ok, ele tá apto a desempenhar aquele trabalho, tá. Então ele, ou seja, não tem nenhuma falha elétrica ou mecânica, então o equipamento tá íntegro para desempenhar esse trabalho. Então aquela totalização, ela tá correta, tá. Então, para um nível de gestão mais alto, um diretor que quer saber, por exemplo, eu produzo suco de laranja, eu quero saber se os meus tanques ali estão com aquele nível realmente, se eu realmente produzi tudo e eu tô, sei lá, tô numa outra unidade longe, num corporativo e tal, e eu quero saber se aquelas minhas unidades realmente têm aquilo, e eu quero saber se eu tenho confiabilidade naquelas medições, pelo Heartbeat em conjunto com a ferramenta Netillo, ele consegue ter esse nível de confiabilidade, tá. Tá. Eu te perguntei de acesso até porque até para contextualizar, quando a gente fala de digitalização, Uhum, principalmente aqui no Brasil, o pessoal fica meio com medo. E quando fala de controle de processo digitalizado, aí mais medo ainda. uhum, Por quê? Porque, cara, a gente já teve comentário aqui no canal já. uhum. Inclusive, acho que foi no episódio com o Alessandro, falou assim, o cara falou: "Ah, mas eu não posso, eu até gosto da ideia de gêmeo digital, de digitalização, mas o que eu fico com medo é eu digitalizar a minha planta inteira e eu abrir o acesso de controle para ela numa nuvem, né?" Sim, sim, E aí, né, a gente até respondeu o comentário aí para quem fez, né, a respeito de cibersegurança, das camadas de segurança e tudo exato, mais, que não é assim tão fácil. Aí a gente faz sempre a comparação com o banco, né. exato, Quanto tempo faz que a gente trabalha com dinheiro digital? exatamente. Faz um tempinho já, né. Muito tempo. É que na verdade o pessoal tem muito na cabeça um acidente que teve, há um tempo atrás que foi, eu não lembro,
eu posso estar enganado na localização ali, mas se eu não me engano foi uma planta na Rússia, em algum lugar assim, de nuclear que abriu lá uma válvula, Invadiram lá. invadiram, e tem essa história, né, e o pessoal e por quê? Porque isso tudo estava muito exposto, né. Mas, cara, hoje, pra vocês terem uma ideia, igual você falou, o banco, que é, né, é extremamente importante, tem uma segurança altíssima, e o Brasil é referência nessa parte de Sim, cibersegurança para banco. Por exemplo, cara, informações, da NASA, de um monte de coisa, também tem, um monte de seguranças ali. Você tem informações sendo trocadas, direto de satélites e tudo mais, e todos eles têm uma segurança extremamente elevada. Então, assim, essa nuvem, né, e essa comunicação, ela é muito segura, tá. Então ela é muito segura, não tem como você simplesmente chegar lá e invadir, sim. né, não é um negócio simples de ser feito não. Então, essas coisas que aconteceram no passado, era ou porque você tinha um nível de segurança muito baixo, em conjunto com algo que ficava muito exposto, né. Então, você tinha lá, deixava lá, esse caso mesmo é icônico, eu cheguei a ler uma vez sobre ele, mas eu não lembro exatamente os detalhes agora, porque faz muito tempo que eu li. Mas era exatamente isso, eles tinham entrado, invadido, mas você não tinha segurança, tudo estava online, então não é você, por exemplo, eu fui visitar a planta, ali de Foz do Iguaçu ali, né, da nossa hidrelétrica. Cara, é sensacional aquilo ali. E assim, eu fiquei imaginando, eu falei: "Cara, aquilo ali, aquelas comportas e tudo mais ali, é um nível de segurança altíssimo, que apesar de ser uma planta dos anos 80, ela é uma planta altamente tecnológica até hoje", né. E assim, eu fiquei imaginando exatamente isso, né, poxa, se alguém invadisse aqui, ia fazer um estrago muito maior do que uma planta nuclear. Mas, cara, o nível de segurança ali é tão alto que qualquer coisa que sai fora de padrões ali bem, estreitos ali, ele já todo mundo já fica sabendo, todo mundo já Sim. vai tomar E alguma ti ação. e tem um ponto também, essa invasão passada, né, que você citou, talvez foi um excesso de confiança também, porque o que acontece, o pessoal talvez confiou que não tinham profissionais espalhados que tivessem o conhecimento para fazer o que foi feito. Sim, sim. E aí falou: "Não, a gente detém a tecnologia aqui, a gente tem um cara que faz tudo, tal, tal, tal". Só que assim, isso foi eu costumo dizer, eu comparo com futebol. Futebol, a tecnologia ela foi distribuída no mundo, né, é claro, tem países que têm mais dinheiro e, Uhum. portanto, ele vai estar na frente da tecnologia, por quê? Porque tem mais investimento, Tem mais né, investimento, pra sim. desenvolvimento tem que ter investimento. Mas o Brasil, ele era, né, o que tinha no futebol, né, não, né, ganhou 5 copas aí, tal, tal. Hoje, tá tudo equalizado. Você vê Exatamente. time, do continente africano bater ali, ó, de frente. E Então porque a tecnologia ela também ela a gente fala assim: "Pô, tecnologia tal", a gente pensa em coisas muito caras, né, mas a tecnologia ela também faz você ter um custo menor de aquisição, né. A sim. ideia, muitas das tecnologias é isso. Então assim, hoje, por exemplo, você colocar um sensor num atleta para você conseguir medir qual que é a performance dele, não é tão caro como era nos Não, anos 80, né. não é. Nos anos 80 tinha até aquele filme icônico lá do Rocky Lutador, onde você tinha lá o cara todo cheio de É, de 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 da de Rússia. sensores da Rússia para conseguir analisar a performance dele, e o Rocky lá fazendo com o que tinha, né, o que ele podia fazer ali sem Estilo patrocínio. americano, né, o cara americano sem nada e o É, russo com tudo, não exatamente. ganha ainda. É. Exatamente. Então, assim, esse tipo de tecnologia, ele, hoje ficou mais, assim, mais fácil de você ter acesso, né. Por isso que hoje você tem vários times africanos, leste Sim, europeu, com essa tecnologia. E isso também se reproduz na indústria, né. Então, assim, com certeza. como a gente estava conversando, né,
Tipo assim, as indústrias, maiores, a gente fala muito de digitalização, mas a digitalização ela veio para as indústrias menores, para Exatamente. competir, para que essas indústrias menores possam competir. Eh, e hoje você tem um valor, aquisitivo da tecnologia menor, né, você consegue equipar uma planta pequena com bastante tecnologia. A gente tem muitas indústrias no sul, indústrias cervejeiras, por exemplo, altamente tecnológicas e pequenas, cara. Cervejarias menores, né. Cervejarias É, menores, altamente tecnológicas que você não vê em empresas grandes, sabe. é, Por quê? Porque elas precisam se tornar competitivas, não só em termos de produtividade, mas em termos de qualidade. sim. Produto bom, Produto bom, gastando o que é justo para aquele produto, que é porque justo assim, para aquele produto. pode ser que, o pessoal fale: "Ah, mas vai competir com uma Ambev e tal, tal". Não é isso, gente. O negócio é o seguinte, eu acompanho um pouco dessas cervejarias, mas o mercado é É um outro. O é mercado outro é outro, o mercado, mercado é outro. é É outro. um mercado de qualidade, é um mercado de, né, então para ele competir lá com outros que são ali, ele coloca a tecnologia, né, para sair na frente. Eu vou falar um caso interessante também, já puxando esse gancho, de uma fazenda de leite. É uma fazenda de leite, literalmente. Então, assim, o cara falou assim: "Cara, o que tem de diferente de uma fazenda de leite para outra? O que você consegue diferenciar o meu produto do produto do meu vizinho ali, né? Como é que eu vou conseguir bater gigantes de mercado como uma Parmalat, Italac e todas essas enormes aí?" Eh, Cara, o que ele fez para se diferenciar é botar um produto, de alta qualidade. Premium, Premium. né. Então, hoje, o produto dele é um produto premium. Eu estava conversando com ele, eu achei que entendia de laticínios, mas falou falou: "Não, Rafael, não tem tal, tal", e a gente estava numa feira conversando, e ele me explicando lá como é que funciona, por que que o produto dele tem tais, componentes e tudo mais, e como é que ele produzia, né, e o porquê que ele estava indo atrás dos nossos produtos, né, porque no final era isso, ele foi lá no nosso stand para conversar com a gente sobre automação de uma série de coisas de uma fazenda, né. Então assim, você vê que a preocupação dele é em manter a qualidade do produto dele num nível mais alto, e hoje ele é referência. Então assim, você fala: É, "Cara, eu lembrei de impressionante". uma coisa do Thiago Nigro, Primo Rico, Uhum, uhum. contou uma história da mãe dele, né, que a mãe dele fazia um quitute lá, eu não lembro o nome, mas era o melhor, era o melhor. E ele chegou antes, né, dele entrar no mercado financeiro, falou para amigo dele: "Ó, cara, eu vou abrir uma empresa e vou pegar a receita da minha mãe e vou fazer e eu vou ficar rico". Aí ele falou: "É, mas é bom?". "É, é bom, tal, tal". Quanto que ela vende, tal, tal, por qual preço?". Aí analisaram lá e falou, aí um amigo dele contou para ele: "Cara, o cara que vende mais cerveja no mundo, ele não fabrica a melhor cerveja. Não, O cara que vende mais lanche no mundo, não é o melhor não lanche". é o melhor também. Então, ou você e aí é o que cai no que a gente falou, ou você escolhe o mercado da escala, né, ou você vai escalar, ou você vai ser o premium, vai fazer o produto. E tem mercado para os Tem 2. mercado para os É ou 2, não é? tem mercado para os 2. Eu sempre digo assim, eu não sou de empreendedor, não sou nada disso, mas eu sempre digo assim, tudo que a gente vai fazer a gente tem que acreditar naquilo, né. Então Claro, se você acredita que um produto premium é o mercado que você acha que vai valer a pena, corre atrás que vai dar certo. Se você achar que: "Ah não, poxa, eu acho que o que vale a pena é você ter um produto em larga escala", pô, beleza, também não tem nada contra, sim. vai atrás disso. Porque se você faz o negócio: "Ah, eu acho que eu vou naquele negócio de produto premium, né, aí vou começar a fazer aquilo ali", mas você não acredita naquilo, cara, se nem você acredita, aquilo não Como que você vai vai vender a como é que você vai ideia, vender né? a ideia, né, fica difícil. E o ponto que, né, tem relação com o que a gente está falando, né, a gente começou a falar disso porque a gente citou mercados de pequenas e médias empresas, que a gente Hum, estava falando nos bastidores, né, que é por isso que a indústria 4.0 aconteceu, né, por causa exatamente. delas, para trazer mais competitividade, trazer mais qualidade e tudo mais. E tem, né, a aplicação, por exemplo, de instrumentação para os 2 nichos. Para os 2 Não, nichos, né? exatamente. A gente trabalha num nível de qualidade, os instrumentos da Endless têm um nível de qualidade muito alto, né, então Sim, assim, e
novamente falando da questão dos diagnósticos, né, eles entram nisso, porque você tem um equipamento de qualidade, né, não são equipamentos, eh o equipamento, normalmente a gente fala assim de Coriolis, são equipamentos com um nível, um preço um pouco mais alto, né, o Coriolis é um equipamento mais caro, e tal. E você, quer proteger eles, são equipamentos que duram muitos anos, né. Para vocês terem uma ideia, eu fui uma vez numa indústria, um colega me chamou para ver um Vortex que nós tínhamos vendido, de quase 35 anos atrás. Puxa Eu vida. falei pra ele assim, brincando, né, falei assim: "Olha, o dia que você for se você for jogar ele fora, você fala pra Endres primeiro pra gente botar montar um Colocar no museu museu. ali". Aí ele falou assim: "Não, não, eu não esse equipamento aqui eu não tiro daqui não, ele funciona que nem um reloginho suíço até hoje". Então assim, e é um equipamento tão antigo que eu não conhecia ele, esse modelo, né. Então são equipamentos que têm uma durabilidade extremamente alta, e o diagnóstico entra exatamente nisso, para que você consiga manter, porque não adianta você pode comprar quem conhece, assim, caminhonete e tal, tem uma fabricante chama Hammer, né. Então a Hammer ela durante muitos anos fabricava, equipamentos, até militares para os Estados Unidos lá, são caminhonetes mais resistentes, né. Então você pode ter um Hammer, por exemplo, mas se você não cuidar dele ali, não souber o que botar ele sempre numa estrada ali ruim e não der a devida manutenção, não tomar os devidos cuidados, não prestar atenção no que ele tá te falando de tipo: "Cara, ó, o meu eixo ali não tá legal, troca ele ali", Sim. uma hora você vai acabar perdendo esse equipamento. Então assim, é um equipamento que tem alta durabilidade, alta qualidade, mas os diagnósticos, eles vão te ajudar nisso, para que você consiga ter uma manutenção de Isso, alto nível, né. alto nível. E se a gente pensar na indústria 4.0, né, que a gente, né, a preditiva, né, tá dentro aí. E aí eu ia até tocar no assunto, você falou dessa diagnóstico e tudo mais, mas vamos colocar um caso real para turma, até para turma começar, né, materializar isso aí. Se eu tenho uma válvula de controle, por exemplo, né, Sim. e ela tem o curso lá do atuador dela, Uhum. né, eu tenho um produto, sei lá, abrasivo ou que causa incrustação, vai ter uma alteração nesse curso, certo? Exatamente. Exatamente. E a gente, mede isso, porque, assim, quando você calibra ela, você tem o posicionador ali e tudo mais, Isso. você tem o feedback, né, da posição dele. Tem. Hoje tem os posicionadores inteligentes, né, mas eu vou trazer um caso, mais próximo do que eu sobre a minha gestão de produto, né, Tá, dos Coriolis, por exemplo. Os Coriolis, que vai bem de encontro a essa questão de corrosão, então. Então, o Coriolis, ele pode entrar em uma série de fluidos, inclusive fluidos ácidos, fluidos abrasivos, né. E aí quando a gente entra, né, nesse fluido corrosivo, a gente vai ter uma durabilidade um pouco menor do instrumento. Tranquilo, muitas das vezes o cliente natural, sabe né. disso, é natural, né. Só que, veja um caso que aconteceu, esse é um caso real, né, uma indústria é uma indústria química, houve um desgaste, porque o fluido era um Coriolis grande, né, um Coriolis de grandes dimensões aí, 10 polegadas, então para quem não conhece é um senhor de um instrumento grande, é pesado, né. Então ele entrou, o que aconteceu, ele tinha esse fluido, ele era um fluido abrasivo, porque ele tinha partículas sólidas, e corrosivo também, né, então ele tinha um grau de corrosão ali. Esse equipamento durou aproximadamente ali 8 anos no processo. Só que ele era um equipamento antigo. Os equipamentos antigos, eles tinham diagnóstico, mas o diagnóstico era assim: "Cara, já falhou", entendeu? Abriu o É, bico. joga fora, isso aqui vai ter. Joga fora, já você tem que trocar. Então era um equipamento mais antigo, né, então ele, sofreu essa corrosão do tubo, e aí ele teve que trocar. Então imagina o tamanho da dor de cabeça, porque era o equipamento principal da planta, sem esse equipamento não rodava a planta, era um equipamento de grande dimensão e, em material especial, né. E o que aconteceu? Ele falou assim, de uma hora para outra,
ele precisou trocar esse instrumento. Então, assim, de uma hora para outra, esse cliente, ele precisou investir um valor bem alto, porque é um equipamento caro, eh, precisou investir um valor alto, que é uma verba que não estava sendo esperada, e sem uma previsão de tempo de retorno do instrumento, porque até então, na primeira quando ele chegou pra gente, ele falou: "Cara, quebrou o meu equipamento, um Coriolis de 10 polegadas, quanto tempo tem?". "Ah, então vamos orçar aqui". E a gente conseguiu fazer um tempo recorde para ele aí, para um material especial nessa dimensão, a gente entregou para ele em menos de um mês. Mas pense na dor de cabeça que ele teve com a planta parada várias semanas ali, né. Então isso gerou uma dor de cabeça. Que o diagnóstico poderia ter feito nesse caso? Que foi o que ele o que ele implementou agora? O diagnóstico, ele pode ter o que a gente chama de monitoring, é um dos pilares ali. Então, o monitoramento, ele deixa você monitorar o nível de corrosão do tubo do Coriolis. Então, você consegue saber se aquele tubo está corroendo a partir do movimento dele, né, então ele tem uma série de fatores ali que ele analisa, e aí ele fala: "Olha, você historia, você joga isso num PLC, ele vai historiar esses valores e você consegue saber a tendência que ele está tendo de desgaste. Então você fala assim: "Poxa, se ele continuar nessa tendência, eu consigo, daqui, X anos, né, eu vou ter que trocar o meu medidor". Então, de uma situação em que ele estava de, tipo assim, do nada para a planta, No escuro, né. no escuro, ele tem que trocar um medidor caro. E aí ele tem que simplesmente jogar fora o medidor, colocar outro, esperar todo esse tempo com a planta parada, foi um prejuízo muito grande. Então hoje ele consegue monitorar esses valores, então ele sabe o que está acontecendo. Se houver um indício de falha, tiver essa curva começar a ficar mais acentuada, ele consegue ter uma previsibilidade do que ele precisa fazer e consegue, prever verba para manutenção, consegue prever Sim, uma parada, troca, então ele consegue ter toda a previsão do que vai acontecer, não está mais no escuro, né, então essa e digo mais, assim, a gente está falando de indústria 4.0, né, mas a gente tem cada vez mais a inserção da IA, né, que a gente chegou a sim, comentar, sim, claro. que é a inteligência artificial no ajudando em análise de dados, porque, isso é uma informação interessante, o ser humano ele não é bom em análise de dados, vários dados, né, o ser humano ele consegue analisar um dado, se você colocar vários dados ali, o ser humano não consegue analisar de forma efetiva, não tem ninguém que consiga fazer essa análise de vários dados e cruzar esses dados, Correlacionar, é. correlacionar. É, Então, a inteligência artificial, ela consegue fazer isso, e a gente hoje na indústria, a gente tem um monte de dados sendo gerados o tempo é inteiro, muita coisa, é. muita coisa, cada sensorzinho está gerando um dado ali, Só e que esse dado sem processamento, serve pra nada, né. não serve para nada. Então a gente tem esses dados e a gente fala: "Poxa, e aí, o que que eu vou fazer com esses dados?". A É, inteligência artificial, ela consegue trazer, isso é um futuro, tá gente, não é, ainda tem muita coisa para implementar, apesar de as coisas estarem acontecendo bem rapidamente, sim, né. sim. Mas, o futuro é esse, a gente conseguir implementar inteligências artificiais, inclusive eu participei de palestras, eh eh eh, focada em instrumentação, falando exatamente isso, sabe, tipo, o que que a inteligência artificial vai te trazer? É exatamente nesse ponto, análise de dados, a gente tem um monte de sensores, um monte de coisa sendo gerada, e aí agora a gente pode pegar esses dados, montar uma tabela, e aí essas inteligência artificial cruzar esses dados para saber, por exemplo, eh, quando que a minha planta vai precisar parar. Porque hoje, por exemplo, você vai programar uma parada, você fala: "Ah, vai ser uma parada anual". Mas será que ela precisa ser uma anual? Será que ela não tem que ser a cada 6 meses? Ou a cada 2 anos? De Sim. repente, 1 ano é muito bom. E isso tudo é dinheiro, sabe, é dinheiro. Eu lembro uma conversa que eu tive com o pessoal da Petrobras, na parte de coqueria, que eles precisavam fazer a parada e a limpeza dos tubos, da coqueria, só isso era R$ 500.000 nessa parada. Então, assim, você gastava por parada R$ 500.000. E eles faziam essa parada uma vez por ano. Então, se você conseguir, prolongar isso, é um dinheiro a menos que você De vai forma gastar, segura, né. de forma segura, Previsível, né. previsível.
É uma coisa que você consegue analisar pelos dados que estão sendo gerados e falar: "Opa, beleza". De repente, até uma outra coisa, de repente eles podem chegar pela análise de dados, eles podem chegar à conclusão de que, cara, um ano é pouca coisa. Sim. Eu né, de repente eu tenho que fazer a cada 6 meses, eu não posso deixar um ano, eu tenho que E fazer dá uma antes, amenizada nos valores, né. dar amenizada nos valores. Às vezes você faz uma parada de manutenção em que você espera muito danificar muito, né, ou Uhum, algum equipamento, um ativo, sendo que você poderia fazer uma preventiva antes, né, exatamente. para não danificar tanto. Você sabe um ponto que me chama atenção para esse ponto da indústria 4.0 e a instrumentação? Tem muitos projetos de indústria 4.0 hoje, rolando aí na manufatura, né, no chão de fábrica, para instalar sensores para coleta de dados, né. Sensor IoT, né, tudo e tudo mais, joga direto para a nuvem e tal. Isso já joga. E olha que bacana, a instrumentação já tem os sensores, já estão interligados de alguma forma com uma rede industrial, seja ela Profibus, Profinet, Internet IP, já está, né. E você já tem, como a Endress tem, instrumentos com opção de fornecimento desses dados. Então, Exatamente, tá um passo, né, cara, de colocar a IA para fazer o processamento desses dados, de desses forma dados, segura, é claro, né. A de gente forma não vai segura. colocar que nem a gente fala, né, a gente utiliza inteligência artificial aqui nos projetos, em alguns projetos dentro da DAP, e o rapaz que desenvolve para a gente aqui, né, o desenvolvedor, ele costuma dizer que no começo ela alucina, né. Então ele Sim, fica ele vai ter resultados que ela vai alucinar. vai. Mas conforme o LLM for rodando, né, o machine learning ali for aprendendo, ela vai se ajustando. É que nem Isso, um controle PID ali, né, mas, você tem que alimentar ela de informações, exatamente, né, e ir dando feedback e lapidando o negócio ali. exatamente. E no final, às vezes tem gente que vende, assim, aquela o fim do mundo, né, fala assim: "Não, aí a inteligência artificial vai invadir, vai perder emprego, não sei o quê", e é interessante porque, assim, sempre teve esse discurso, né, quando, eu era moleque, eu sempre gostei da parte de Uhum. automação, robô e tudo mais, então assim, se falava muito assim: "Ah, automação vai tirar emprego e tal". No Os final, robôs, os robôs e tal, no final, o que que aconteceu? A automação ela o que ela fez foi estreitar, né, você teve que se profissionalizar mais, e ela te ofereceu mais ferramenta. E no final é isso que acontece com a inteligência sim. artificial. Eu acho interessante porque tem muita gente que fala assim: "Ah, a inteligência artificial, vai tomar o lugar do médico". Cara, isso não vai existir nunca, Hum. nunca, porque vai tomar o lugar do cara da manutenção, isso não vai existir nunca, vai sempre precisar de alguém lá, mas as pessoas vão precisar O ser cara mais mais instruído, o especialistas. cara mais instruído, é. Exatamente. Por quê? Porque aquilo ali vai ser uma ferramenta, exatamente por um fator que você falou, né, as informações nem sempre vão estar Uhum. 100% corretas. Eu já peguei muita coisa assim. Sim, sim. Eu também uso ferramentas no meu dia a dia, mas ferramentas mais simples, e aí eu estava utilizando um dia, eu falei assim, aí eu fiz a pergunta, aí ela falou: "Não, é tal coisa". Aí eu falei: "Não", eu falei: Eu acho que tal". Não é, não tá correto. Aí ele falou assim: "É, você está certo, me desculpa". Aí eu falei: "Poxa". Então assim, a informação, né, a informação, ela precisa de alguém para analisar, e precisa de alguém que olhe aquilo e fala: "Opa, espera aí, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Beleza, então isso aqui tá errado eu descarto, isso aqui tá certo". A inteligência artificial ela é boa no que a gente falou, né, em análise de muitos dados e cruzamento de informações. Exatamente. Um ponto que você falou da automação, e eu não sei se eu sou mais velho, mais novo que você, mas acho que eu sou mais velho. Um ponto que eu faço a comparação com a IA é a época do torno, tá? Tinha o Uhum. torno convencional e saiu o CNC, O né? Saiu não, CNC. já tinha, mas aí no Brasil, né, começou a comprar mais torno em CNC, tal, tal. Todo mundo, agora operador de torno convencional, tal, tal. O que que aconteceu? Sim, teve que ter o operador um pouco mais instruído, né, para Exatamente. operar uma lógica, né, e teve que ter também os programadores, né,
pessoal que faz CAD/CAM. Então, Exato. aumentou um pouco, né, o até O escopo a ali que você demanda, o tinha. escopo a demanda de mão de obra aumentou, só que é uma mão de obra o quê? Um pouco mais Mais especializada, especializado. né. Aumentou os projetos, porque antigamente era mais na mão, colocou mais por computador, as pessoas, né, foram estudando, foram, né, ficando apto à realidade de produtividade, Produtividade. né. Esse exemplo foi excelente, porque é exatamente isso, né, o emprego de torneiro não acabou, na Não, verdade ele só se especializou e gerou novas especialidades, né. sim, Então assim, obviamente que, algumas coisas vão se modificar, alguns empregos vão se modificar, outros que são muito manuais vão deixar de existir, vão assim ser como extintos, como sim, deixou de existir na quando veio a indústria 3.0, sim. ela teve muita coisa que era manual, que era altamente perigoso, complexo, que não que cara, Historicamente, até os animais perderam a, né, não tinha o controle, a tração não era animal? Motor exatamente, elétrico e motor a combustão, e aí foi acabando. exatamente. Vapor, máquina de vapor, Exatamente, tem um filme ali do Charlie Chaplin, né, que é da é, industrialização, que aí ele fica apertando o torno, a parafuso ali, aí ele sai é, apertando o parafuso de todo mundo, né. Então assim, esse é um trabalho que é um trabalho repetitivo, exaustivo ou um trabalho muito perigoso, é. ele vai ser Ou por substituído segurança, né, ou por produtividade, todo mundo, produtividade, não vamos ser também, né, ter uma falsa modéstia aqui, vamos falar, né, a IA é para ser produtivo, a ser automação produtivo, é para ser produtivo, então, exato. vão ser analisados atividades ali que são muito manuais, que são demoradas ou insalubres, né, que tenha, né, falta segurança para a pessoa e vão ser substituídas. Mas ao Exato. mesmo tempo, vai ter uma gama que vão ser criadas Vai também, ter uma gama que vai ser criada. né. O próprio em medicina, né, ainda puxando a parte de medicina, a inteligência artificial, hoje o médico pega aquele monte de exame e analisa. E é o que eu falo, analisar uma série de dados e casar todos eles é muito difícil para o ser humano. Então, por isso que hoje existe muito médico que comete alguns erros que, por incrível que pareça, você, olha assim e fala: "Pô, o cara cometeu esse erro, pô, ele não viu isso e tal", porque o cara tá olhando com outro olho, né. Sim. O cara que analisou ali, ele fez uma outra análise, então a inteligência artificial o que ela vai fazer de bom? Ela vai conseguir analisar esses dados e cruzar essas informações de forma muito mais rápida, né, aumenta a produtividade, e de forma mais precisa, né. Então, o médico ainda vai continuar ali para te dar o Vai. diagnóstico, para fazer a cirurgia, para fazer uma série de A IA pode consultas. até sugerir, vamos falar a verdade, ela pode até, mas a palavra final É do médico porque tem muita coisa que ainda é visual, tem muita coisa que ainda é no feeling do médico, né, então tem muita coisa que não vai substituir, sim, né. sim. Bom, Ma pra gente, né, vamos fazer, assim, um overview, né, Uhum, do que a gente está colocando aqui, mas, os instrumentos, né, de controle e vazão, que tem a opção do Heartbeat, Heartbeat, isso. Heartbeat. Então eu consigo essas informações, jogar na rede industrial que está interligado, não Uhum. preciso de controle de níveis de acesso, Você pode ter, pode ter a mas aí opção, é uma escolha do próprio cliente, ele pode fazer os níveis de acesso ali, não, eu vou fazer, ele pode definir isso, tá. Mas não somos nós que vamos decidir isso, ele compra equipamento e ele fala assim: "Ó, não, eu vou definir esses níveis, eu quero que, essa pessoa tenha esse nível de acesso, eu quero que esse time aqui tenha esse outro nível", então você pode colocar senhas ali com níveis de acesso diferentes. e a interface operacional, a interface com o usuário, vamos dizer assim, também é o cliente que cria, A desses dados, por exemplo, a interface com o usuário, ela pode ser tanto diretamente no equipamento, no né, supervisório ali. no Ah, no supervisório. equipamento que você fala, no display do equipamento. No display, Tá, no supervisório, a gente tem outras 2 maneiras, na verdade outras 3 maneiras de fazer que facilita bastante, porque a ideia sempre é facilitar, sabe, é sim. você conseguir, realmente fazer com porque assim, o que acontece hoje, Dario, o cliente, ele tem, uma série de instrumentos, não só da Indes, né, eu tenho ali, ó, vazão.
analítica, pressão, temperatura, nível, e não tem só a Endless, tem outros fabricantes também. Cara, a ideia da Endless é facilitar a com que fazer o de tornar isso da forma mais fácil possível, que você tenha acesso a essas informações. Porque ele não quer que você fala assim: "Ah, não, você tem que botar essa senha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo", uma de criar dificuldades para que você consiga acessar um determinado instrumento. Então, a gente tem, por exemplo, você tem um notebook, né, você pode pegar um notebook com um cabo RJ45, plugar no seu notebook e plugar no instrumento. Os instrumentos de vazão, né, todos eles têm uma portinha RJ45, que é uma porta de internet, Tem né. um aqui. Aí tem, né, É, o tem. eletromagnético. Então, assim, você consegue plugar essa porta e comunicar com um notebook de forma direta, sem precisar instalar nenhum software. Não precisa de software? Isso que Não eu ia precisa perguntar. de software. Mas eu abro a interface, eu abro onde? Ele Você já vai abrir, ele já vai identificar um hardware ali e n vai abrir. não, aí, exige um pouquinho mais de trabalho, Tá. que aí você vai abrir um web browser, né, então pode ser um Microsoft Edge, pode ser um Chrome, pode ser um Opera GX, qualquer web browser, você vai abrir ele e vai digitar um IP, Ah, tá. tá. Então o IP tem na tampa do instrumento, tem no manual, ele tem vários locais, é um IP que é de ponta a ponta, ele é um IP fixo, para todos eles é o mesmo, se você sabe um, você vai saber todos os outros, mas como ele é ponta a ponta, ele não tem problema, ele não vai estar ligado na rede, então você não consegue acessar para fazer modificações. Então, você tem que estar ali próximo do instrumento, plugar para você fazer. E aí você fazendo isso, você acessa o instrumento, você acessa a página do instrumento, uma página web, e faz ali toda a parte de configuração, parametrização, backup, você consegue fazer tudo, inclusive instalar a atualização de firmware dos instrumentos, Bacana. você consegue fazer de tudo ali. Esse é um acesso bem facilitado, mas existem acesso aí tem um outro acesso também que nós temos principalmente na parte de pressão, nível, temperatura, que é por Bluetooth, analítica nós temos também, alguma coisa de vazão também nós temos, Bluetooth. Então Bluetooth ele veio para ficar no meio industrial, é bem interessante isso, porque É. antes a gente falava ali de Zigbee, né, para Tinha instrumentação. um preconceito aí do Bluetooth. Tinha um preconceito do Bluetooth, o Bluetooth era mais comercial, É, tal, né, e aí acabou que essa plataforma foi uma plataforma de entrada ali, porque, ele facilita muito, porque hoje em dia tá todo mundo com o celular na mão. Todo mundo sim. tem um celular, tem um tablet, tem um notebook com Bluetooth. Então, a partir do Bluetooth, a gente tem um aplicativo que chama Smart Blue, você consegue instalar ele tanto para Android quanto para iOS, e aí você instala esse aplicativo e por ele você acessa via Bluetooth o instrumento, esses instrumentos aí de campo. Tem um cliente que ele falou: "Cara, que sensacional, porque o meu instrumento tá numa torre", era uma cervejaria, ele estava numa torre a 5 metros de distância, ele falou: "Poxa, eu não", e toda vez que dava algum problema eu tinha que subir, verificar o que estava, precisava de instrução de trabalho e tal, 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 RT, e agora eu consigo só aqui embaixo, eu acesso o meu instrumento e sei o que está acontecendo com ele, sabe. Então é muito legal esse acesso. Uma outra forma é a forma mais tradicional, já muito comum na indústria, que é por um handheld, né. Então uma IHE, uma handheld, não precisa ser Endless também, você pode acessar todos esses diagnósticos, pode acessar o instrumento, via protocolo digital. Então via HART, via, Profibus, Sim, Profinet e sim. tudo mais, tá. Modbus, né, então você consegue acessar, e aí tem essa questão de você poder acessar todas essas informações via, estação de trabalho, que facilita muito, né. Sim. Teve só um relato, assim, eu tenho medo de altura, tá, então eu morro de medo de altura, aí tinha um equipamento super alto, eu falei assim: "Cara, eu não vou subir lá, você está comunicando com que protocolo?". "Pô, eu tô comunicando via Profibus", eu falei: "Beleza, eu posso ver o seu instrumento ali na estação de trabalho?". "Ah não, eu tenho essa". Falei: "Então eu vou ver por ali bicho, vou ver por ali". Aí acessei lá, já fiz todas as modificações que precisava, o equipamento saiu funcionando redondinho. Então quer dizer, eu não preciso mais ir no instrumento, cara, não preciso ficar lá na cara dele. Isso ajuda muito, né, cara? Isso ajuda muito. Exatamente, ajuda E bastante. até a gente falou de mão de obra de manutenção. Imagina se são, a parte de diagnóstico, né, fica Uhum. ali muito mais fácil para o técnico de instrumentação, né, para o cara ali, da manutenção, e ele tem acesso a vários.
instrumentos ao mesmo tempo ali. Se ele quiser ir fazendo, imagina você ter que uma planta enorme aí, você tem que ir ponto a ponto, né. Então, Cara, é muita coisa, você perde muito tempo. Veja, existem estudos que apontam que 70% do tempo de manutenção é correndo atrás de soluções para problemas que aconteceram ali. Pra exatamente, por exemplo, o equipamento parou de funcionar, aí ele o que que acontece normalmente? Ele vai lá, se desloca até o instrumento, olha o que está acontecendo com o instrumento, volta para a área de manutenção para pesquisar sobre as remediações, o que que o fabricante fala de remediação, né. Alguns casos em alguns casos ele dá com os burros na água, né, porque às vezes ele vai pesquisar lá, e aí tá lá no manual do fabricante escrito assim: "Ah, enviar para manutenção". Então assim, ele perdeu todo esse tempo de deslocamento indo para lá, para cá e pesquisando, para descobrir que o fabricante quer que você envie o equipamento para ele lá, e aí você perde mais e mais tempo, né. Então, todo esse tempo que ele perdeu, né, com esses níveis de diagnóstico, ele não existe, ele não vai ter mais esse tempo, porque ele vai olhar via plataforma digital, ele olha como é que está o instrumento, "Ó, o instrumento está com essa falha", ele já ali mesmo, ele está no computador, ele já pesquisa como remediar nos nossos manuais, tem lá todos eles como remediar aquelas determinadas situações, ele já vai ir para o instrumento com as ferramentas que ele precisa, sabendo o que ele precisa fazer, sabendo que ele precisa atuar, e já vai para resolver o problema, né. Então assim, todo aquele tempo que ele perdeu de pesquisa de tudo isso, já não existe, ele já não vai ter isso. ele vai com a arma certa, com o conhecimento certo, Conhecimento né, certo, para entrar na luta ali e já ganhar, né. Legal, né. exatamente. E hoje nós temos um serviço gratuito que, por exemplo, o cliente está com algum problema num instrumento nosso. Eh, porque o que que acontece, muitas das vezes o cliente ele vai lá e já vai direto no vendedor, né. Só que o vendedor, hoje ele tá aqui, amanhã ele tá lá, cara, às vezes ele tá numa reunião, não é o cliente ele precisa de uma informação rápida, né. Sim, sim. A gente tem uma plataforma digital onde você consegue abrir um chamado de serviço e esse chamado, ele é atendido da forma mais rápido possível, então o cliente não fica esperando. Às vezes o cliente, principalmente a gente, né, o latino tem muito disso, né, eu Tem. quero falar com alguém, né, eu quero conversar, eu quero ouvir a voz de alguém, Quero saber o nome, né, eu do quero cara. saber o nome do cara, e aí isso dificulta um pouco algumas coisas, porque, eu sempre falo: "Gente, abre um chamado lá na plataforma de serviço", porque, "Poxa, eu tô com uma dúvida", você abre o chamado, a gente tem uma equipe para isso, e aí os caras respondem isso da forma mais rápido possível, né. Pode não ser, obviamente, de um minuto para o outro, mas eles respondem super rápido, e aí você sana esse problema, porque às vezes o cliente quer falar comigo, quer falar: quero falar com o gerente de produto, quero falar E não com tem o esse vendedor". acesso, né. É porque, por exemplo, eu estou viajando, às vezes eu estou em deslocamento, eu pego o avião, eu fico 2, 3, 4 horas no avião, fico em deslocamento, às vezes eu pego estrada, fico 2, 3 horas na estrada, em lugar que não tem acesso ao telefone, não tem, e o cliente fica, sem conseguir contar, né. Então eu sempre falo: "Ó gente, abre lá o chamado, testa, porque você todo mundo que testou Vai gostar. gosta, porque aí a pessoa vai lá, tira as dúvidas que ele tem, então já facilita também, porque às vezes a dúvida é uma dúvida mais complexa, né, então Sim, já sim. facilita, e se for uma dúvida muito complexa, o pessoal faz chamada de vídeo, faz as coisas. Então tem várias ferramentas digitais hoje que a gente pode utilizar para ajudar os nossos clientes, sabe. Show de bola, show de bola. A gente já tá no nosso tempo aqui, Beleza, foi um mas, cara, é que sempre quando você vem aqui tem muito assunto, a gente tem mais assunto para um próximo ainda e, isso cara, aí. vai ser super bem-vindo. Sempre no final aí eu sempre peço para passar o contato para quem não assistiu, né, gente? Para quem não assistiu o outro episódio, bacana o outro episódio, assistam, tá? Pega uma sequência aí que vai ter muita informação lá também. A gente começou a falar lá de instrumentação e tudo mais, né? Isso, Hoje a gente já falou mais de solução específica, mas é bacana também os episódios aí, né? Todos os episódios com o pessoal da Endress é bacana, viu? Passa o seu contato para a galera aí para falar contigo, né, para ver sim, essas soluções, para saber um pouco mais, né, do que você comentou aqui hoje. isso. Bem,
Pois quem quiser falar comigo, diretamente comigo, né, pode mandar um e-mail ou acessar via LinkedIn, tá. Então, via e-mail, rafael.ibelli@endres.com, tá. E via LinkedIn vocês podem me chamar, Rafael, Freire Zibelli e me mandar uma mensagem que eu adiciono todo mundo, converso. Às vezes eu demoro um pouquinho, às vezes porque às vezes eu estou nessas viagens aí, eu acabo não acessando muito, eu não sou muito de rede social também, É, mas assim, eu tô sempre, sempre que eu posso, eu tô dando uma olhada, eu adiciono a pessoa e quiser conversar comigo, pode mandar mensagem, a gente vai conversando, tá. bacana, bacana. Agradeço mais uma vez, muito bom, todo o Maravilha, pessoal lá da Endres e tem muito mais assunto aí, as portas estão sempre abertas para vocês aí. maravilha, é só chamar que eu venho com certeza. Obrigado, obrigado. Tchau, Maravilha. pessoal, até a próxima.